Olá a todos, bem-vindos ao meu canal Conexão Criminal, canal que a gente discute questões afeitas ao direito penal, processo penal, literatura e psiquiatria. Hoje nós vamos discutir questões afeitas ao direito penal e psiquiatria no que tange à difamação, principalmente no contexto de pessoas que possuem transtorno de personalidade narcisista e psicopata. Esses dois transtornos fazem parte de um grupo maior, que é o Cluster B, o grupo B do DSM-5, da psiquiatria norte-americana, onde você tem ao lado deles ainda os histriônicos e os borderlines, que são características desse grupo de manipulação, de teatralidade. E esse grupo, via de regra, tem sim esse envolvimento maior nessas questões afeitas a relacionamento, difamação, crimes contra a honra, falsas acusações. Eles têm muita prevalência com esse tipo de comportamento. Especificamente, hoje a gente vai discutir essa relação com o grupo de personalidade antissocial, qual faz parte o psicopata, qual faz parte o sociopata, que são características específicas desse grupo do transtorno de personalidade antissocial, e também o narcisismo, que são aquelas pessoas que têm um transtorno também, que se colocam como mais importante do que as outras pessoas, querem ser o centro de atenção daquelas pessoas. Também o borderline, quando você imagina que são pessoas muito carentes, que sofrem muito, e que têm medo de perder a outra pessoa, e em decorrência disso pode ter um comportamento desarrazoado, emocionado. Os histriônicos também têm uma característica particular no que tange a serem muito emocionados e impulsivos. E numa dessas, você pode ter essa característica aí de falsa acusação. A difamação, como ela, no aspecto jurídico, ela demanda um tempo maior, ela seria mais caracterizada por pessoas que têm esse transtorno de personalidade narcisista e psicopata, por se alongar mais no tempo, não é algo simplesmente de um impulso, de uma falsa acusação que a pessoa vai ter, mas são procedimentos que demonstram um maior tempo que essa pessoa vai levar para arquitetar, que vai levar para executar esses planos, A gente tem aqui, então, no antissocial, que inclui aí o psicopata, o sociopata, as características do diagnóstico: tendência à falsidade, mentiras repetidas, uso de nomes falsos, uso de trapaça para ganho ou prazer pessoal. E no número 7, esse é o número 2, no número 7 desses critérios, ausência de remorso, indiferença ou racionalização. Ou seja, o psicopata, ele não tem nenhum senso de empatia. Ele vai cometer os atos, os fatos, vai mentir, fazer falsa acusação, acabar com a vida do outro, e ele realmente não faz nenhum tipo de diferença para ele, não faz nenhuma causa de remorso, nenhum tipo de contexto que ele fique mais preocupado ou deixe de dormir com esse tipo de preocupação. De qualquer maneira, eles fazem difamação, eles propalam essas difamações de uma maneira bastante arquitetada. No que tange ao narcisismo, eles, por terem essa intolerância crítica, a qualquer coisa que você fale contra eles, que deponha contra a imagem que eles falsamente construíram, essa falsa personalidade para eles próprios, qualquer ato ou comportamento que você choque com essa fantasia que eles têm, eles vão reagir. Às vezes reagem fisicamente, inclusive,
Mas aqui nos interessa esse aspecto da difamação. Eles assim o fazem porque eles acreditam que eles têm um sentimento de possuir direitos, que é a característica número 5 do DSM, dos critérios de diagnóstico. Apresenta um sentimento de possuir direitos. São expectativas irracionais que eles possuem. E quando você tem uma crítica, faz uma crítica a essa pessoa, eles criam essa imaginação na cabeça deles que ele tem esse direito a mais. Então eles têm o direito de processar, têm o direito de falar, de difamar. Na cabeça deles funciona assim. Então esse jogo de difamação dessas pessoas que têm esses transtornos de personalidade, especificamente aqui os narcisistas e os psicopatas, em decorrência desse tempo maior, não se trata simplesmente de uma questão de impulsividade, mas de algo que é trabalhado. E como a justiça é demorada, a gente liga muito a esses transtornos de personalidade para esse tipo de pessoa. Então eles atacam porque eles têm medo de serem desmascarados, né? Dessa visão de pavor mesmo, profundo, de serem expostas. Eles não querem que você fale, que você contrarie, então eles costumam a propor ações judiciais, cíveis, criminais, administrativas, espalham boatos, te acusam de tudo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelos vizinhos, seus amigos, seus familiares, isso tudo para tentar, primeiro, te silenciar, depois para tentar proteger essa imagem que ele tem frente aos outros, que ele acredita que tem frente aos outros e frente a ele próprio. Então, eles constroem uma narrativa. Nunca é um ponto isolado, é sempre um contexto que eles vão inserir esses elementos. Então, eles demoram meses, anos, não é, para montar esse enredo, e por isso mesmo a gente diz que é mais complicado um borderline ou uma pessoa histriônica ter esse tipo de comportamento mais elaborado. Não que isso não ocorra, porque nós temos inclusive comorbidades, mas é típico de pessoa mais fria, racional, que usa maior inteligência, menos impulsividade, mais inteligência. E aí são características, né, dos narcisistas e dos psicopatas, que fazem aquele enredo, constroem toda uma perspectiva de passado, de presente, de futuro, um enredo, uma novela que eles criam, porque eles distorcem os fatos, eles ligam várias questões paralelas para trazer uma conclusão terceira que não tem nada a ver. Eles têm jogos mentais, como por exemplo, ficar te provocando durante horas, ou dias, ou semanas, e quando você reage àquela provocação, ele está gravando, ele está filmando, ele guarda aquele print específico que você teve uma única vez. A pessoa te agride 10, 15 vezes, você reage uma única vez, mas aquele print é o que ele tem guardado e que ele vai expor ali nas peças judiciais, que ele vai expor nas redes sociais. É o que a gente chama de abuso reativo. É um tipo de jogo de manipulação psicológica, né? E aí eles falam, tá vendo como é que essa pessoa é? Olha como que ele me trata. Mas você não percebe o contexto, né, de você ter sido ali agredido, violentado várias vezes. Mas ele estava preparado, ele fez isso, um mecanismo para você cair numa armadilha psicológica. E eles acusam você daquilo que eles são, eles acusam aquilo que eles fazem. Então, se eles te difamam, eles vão acusar você de difamá-lo. Se eles agem por vingança, eles vão dizer que você está agindo por vingança, por ódio, está obcecado. Então, isso é uma inversão moral que eles fazem, é uma projeção que eles têm do próprio sentimento que eles nutrem para jogar com você. Então, muito do que eles estão dizendo é aquilo que eles são, é aquilo que eles pensam, é aquilo que eles estão sentindo. Eles se colocam sempre como vítimas, não só
dentro dessa questão da difamação, de dizer que são vítimas de difamação, que você está perseguindo, mas eles vão sempre colocar algo a mais. Eles vão falar que eles são idosos, são jovens, são brancos, são pretos, é porque é mulher, porque é homem. Então eles vão criar um rótulo como um escudo para que ele tenha aprofundado essa questão de ser perseguido e se colocar como vítima, porque eles gostam de se colocar, é um local agradável para eles se colocarem como vítimas. Então eles vão dizer, eu estou sendo perseguido porque eu sou X, porque eu tenho essa opção sexual, porque eu sou homem, porque eu sou mulher. Alguma coisa eles vão criar para reforçar essa questão de serem vítimas perfeitas. Eles vão confundir absolutamente tudo, né? Para dominar a situação. Então eles vão misturar os fatos, eles vão criar um labirinto desses fatos, e porque no caos eles se saem melhor, né, dessas acusações. Eu vejo que a cabeça deles é realmente um caos. E dentro do caos, eles se saem melhor porque eles entendem o que é o caos. É como se fosse uma briga de faca no escuro, mas eles possuem aquele óculos de visão noturna e você não. Por isso é muito importante ter consciência quando se trata de um ex-adversa que tem transtorno de personalidade, alguém que está acusando outrem com transtorno de personalidade, porque eles efetivamente procuram um caos. Eles procuram buscar outros problemas para dentro de um problema só. Então são vários problemas que vão se amontoando um atrás do outro. Por isso mesmo eles costumam fazer o stalking processual, que é mover várias ações, vários processos contra essa pessoa, contra a verdadeira vítima, porque eles querem desgastar emocionalmente, desgastar financeiramente, fazer uma perseguição usando o poder judiciário, usando a polícia, usando os órgãos de classe, usando o Ministério Público para perseguir os seus desafetos, né? Quando você descobre que aquilo é mentira, já passou anos, e muitas vezes pode acontecer de dar certo essas falsas acusações. Então, normalmente não é um só processo. Você tem processo da área civil, da área criminal, da área administrativa, denúncia no Ministério Público, você tem na polícia, você tem na empresa, você tem vários tipos de movimentações processuais para ter esse desgaste emocional e financeiro. Então, esses ataques judiciais são acompanhados também de ataques sociais. Eles vão falar mal na sua família, para os seus amigos, eles vão jogar indiretas no seu trabalho, sempre com frieza, com estratégia e sempre com muita paciência eles vão assim construindo, né? Quando essas pessoas têm comorbidades, como por exemplo um psicopata histriônico ou narcisista histriônico, aí sai pelas ruas chamando os vizinhos, mostrando os prints, eles fazem isso, né? Eles agem impulsivamente. Quando é uma pessoa que não tem essas características de escândalo, que é muito afeita aos histriônicos e os borderlines, quando é narcisista, psicopata, aí não, ele vai ser racional, vai ser frio, ele vai pegar pelo braço, ele vai jogar indiretas, ele vai sem querer mostrar aquele print, mostrar aquela situação e vai induzir essa difamação no meio social que você vive. O objetivo é a ruína emocional, né? Eles consideram uma grande vitória quando eles esmagam emocionalmente a outra pessoa. Eles não buscam justiça, evidentemente, eles querem a destruição do outro, eles querem o colapso do outro, não porque fez algo grave, mas porque você enxergou quem aquela pessoa de fato é. E eles não aceitam isso, eles têm pavor, eles têm medo terrível que você diga para as outras pessoas ou que os outros comecem a perceber quem de fato eles são. De forma que, se você está passando por isso, como vítima de difamação narcisista, de difamação psicopata, eu quero dizer que você não está louco, né? Você só entrou num jogo, num labirinto de gente que aprendeu a manipular o sistema quase que intuitivamente e que você ainda pode sair.
desde que você pare de jogar as regras que eles impõem, desde que você pare de aumentar a discussão ou mesmo que você discuta com eles, porque a maior solução para esse tipo de gente é você se afastar completamente, é o contato zero, é você não ter nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo de relacionamento com esse tipo de gente. Se não for possível, porque você precisa trabalhar ou questões familiares, é o método pedra cinza de você dizer só sim ou não, sem diálogo, sem acordo, sem desenvolver nenhum tipo de relacionamento. Então, ou contato zero, ou o método pedra cinza de dizer sim ou não. Eles se alimentam do caos, se alimentam da bagunça, e se você tentar manter algum tipo de discussão com eles, eles vão criar confusão, porque eles gostam, eles querem alimentar a narrativa deles com esse tipo de situação. Para os colegas advogados, o contexto é técnico, você precisa desembaralhar o que eles fizeram, classificar dentro de um raciocínio lógico o que eles fizeram. Então não é possível você ficar na superfície, você vai ter que observar com frieza, desfazer esse emaranhado que eles fizeram com prints, com áudios, com denúncias genéricas, denúncias cruzadas, separar o que de fato é a acusação do que de fato é a narrativa, é o enredo, fazer essa separação desses assuntos, então reconstruir o contexto com lógica, com a cronologia e com a coerência. Então o segredo, da palavra principal aqui é simplificar. Você precisa simplificar para o juiz, para o Ministério Público, para o delegado de polícia, não é? Para que se exponha o que está acontecendo. O narcisista, ele confunde exatamente para dominar. Ele complica para confundir e essa confusão ele domina. Ele vive na confusão. Você que não tem esse tipo de transtorno vai se perder nesse labirinto. Então, ele vai dominar a narrativa pela confusão de fatos, né? Se você deixar o barco correr sozinho, ele vai ganhar a narrativa. Você precisa simplificar. Além disso, para as vítimas, evidentemente, quando você acorda, às vezes é tarde, mas se você está no relacionamento que a pessoa tem esse tipo de transtorno, você tem que registrar tudo, você tem que tirar print, guardar os áudios, fazer as datas, né? Eles deixam rastros, os narcisistas e os psicopatas deixam rastros. E esses rastros, eles precisam ser documentados. Eles vão fazendo, eles vão provocando, para você ter uma reação, você precisa provar aquela provocação que eles tiveram, o comportamento desarrazoado que eles tiveram. Como é muito complexo e a pessoa só acorda depois que o golpe foi dado, né? Que o golpe foi dado, se a pessoa deletou os prints, às vezes até por raiva, né? Ela é induzida a deletar, fica mais complicado, porque normalmente são situações que ocorrem dentro de quatro paredes, entre quatro paredes, e aí você precisa dessas provas, né? Você vai ter que sair pela simplificação. Evitar sempre responder pela emoção. Esse pessoal, eles provocam você para você ter uma reação emocionada e o que é um desabafo para você acaba virando prova contra você, né? Eles vão inverter todo o contexto para colocar você como errado, que é a história do narcisista e do psicopata dentro do contexto processual, essa inversão de culpa. Eles colocarem uma inversão, criarem uma inversão de papéis, não é? E você precisa demonstrar que isso está sendo invertido, com método, com clareza. Às vezes a gente precisa usar uma perícia técnica, né? Quando você tem o gaslighting severo, aí vocês podem pesquisar o que é o gaslighting, deles terem uma tentativa de desacreditar você de você próprio. E aí você tem um quadro que dificulta até mesmo para o advogado buscar elementos para levar isso para o processo. São situações que demandam o trabalho do advogado junto com o psicólogo, junto com o psiquiatra,
para que isso seja solucionado da melhor maneira possível. Essas são algumas dicas para vocês imaginarem esse mundo tenebroso dos narcisistas e dos psicopatas. Espero que você tenha gostado, curte, compartilhe o vídeo e até a próxima.